Vamos então agora ouvir as palavras que o Santo Padre nos traz. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Caros irmãos e irmãs, bom dia, diz o Santo Padre introduzindo. Quando si vuole evidenziare come gli elementi che compongono una realtà siano strettamente Quando se quer uniti evidenciar l'uno como os all'altro elementos que e compõem uma formino realidade estejam insieme una estreitamente sola unidos um ao cosa, outro si usa e formem spesso juntos uma l'immagine del coisa só, corpo. se usa muitas vezes a imagem do A corpo. partire dell'Apostolo Paolo, questa A partir espressione do è apóstolo stata Paulo, essa applicata alla expressão Chiesa foi aplicada à igreja e è stata e riconosciuta foi come il suo reconhecida tratto como a distintivo sua marca più distintiva, profondo mais e più profunda bello. e mais bela. Oggi allora Hoje, então, vogliamo chiederci queremos nos in perguntar: che senso la em que Chiesa sentido a forma igreja un forma corpo um corpo? e perché viene E por definita que é corpo di Cristo? definida corpo de Cristo? Nel libro di Ezechiele No viene livro de descritta una Ezequiel visione é un descrita po' uma visão um particolare, pouco particular, impressionante, impressionante, ma capace mas di capaz de infondere infundir fiducia e confiança speranza e nei nostri esperança cuori. nos nossos corações. Dio mostra al profeta Deus una mostra ao distesa di profeta ossa, um vale cheio de distaccate ossos l'una espalhados dall'altra e e inaridite. secos. Uno scenario desolante, Um cenário desolador. Imaginem, tutta una pianura todo um vale piena di cheio ossa. de ossos. Dio gli chiede allora Deus di então lhe invocare su di pergunta loro lo e pede a ele Spirito. para A invocar quel sobre eles o punto Espírito. le Naquele ossa momento, si muovono, os ossos começam a se mover, cominciano ad começam a se avvicinarsi aproximar e a unirsi. e a unirem-se. Su di loro crescono Sobre prima i eles nervi começam e a poi la crescer carne primeiro os nervos, e si depois a forma carne, così un e se forma corpo assim um completo e corpo pieno di completo vita. e cheio de vida. Ecco, questa è la Eis, Chiesa. esta é a igreja. Mi raccomando, Olha, oggi a casa hoje na casa, prendete la Bibbia peguem a Bíblia nel capitolo no capítulo 37 37 del profeta do Ezechiele. profeta Non Ezequiel. dimenticate Não di esqueçam leggere e questo, leiam è isso. bellissimo. É muito bonito. Questa è la Chiesa, è un Esta é a igreja. capolavoro, É uma il obra-prima, capolavoro dello a Spirito, obra-prima do il Espírito, quale o qual infunde infonde em in cada ciascuno la um vita nuova a del vida nova risorto do e ci ressuscitado pone l'uno e nos accanto coloca um ao all'altro, lado do outro, l'uno a um servizio a e a serviço sostegno e dell'altro, apoio do outro, facendo così di fazendo tutti assim de noi todos nós un corpo um solo, só corpo, edificato edificado nella comunione e na nell'amore. comunhão e no amor. La Chiesa però non è solamente un corpo A igreja, edificato porém, nello não é Spirito, somente um corpo la edificado no Chiesa è il Espírito. corpo di A Cristo. igreja é o corpo de Cristo. Un po' strano, É um ma è pouco così. estranho, mas é assim. Non si tratta semplicemente Não di se un trata modo di somente dire. de um modo de dizer. Siamo davvero. Nós somos È il grande verdadeiramente. dono che É o riceviamo nel grande giorno dom que del nostro recebemos battesimo. no dia do nosso Nel batismo. sacramento del No battesimo, sacramento do infatti, batismo, de fato, ci Cristo fa suoi, nos faz seus, accogliendoci nel acolhendo-nos cuore no del coração mistero della do croce, mistério da il cruz, mistero o supremo mistério del suo supremo amore do per seu noi, amor por per nós, farci para nos poi fazer risorgere con depois lui ressuscitar come com nuove Ele, creature. como novas criaturas. Ecco, così nasce la É, Chiesa. assim nasce a E igreja. così la Chiesa si E assim a riconosce igreja se corpo di reconhece Cristo. corpo de Il Cristo. battesimo O batismo costituisce una constitui vera um rinascita verdadeiro che ci renascimento que rigenera nos in Cristo, regenera em ci Cristo, rende nos parte di torna Lui parte e ci dele unisce e nos intimamente une tra di noi intimamente entre come nós, membra dello como stesso membros corpo do mesmo di corpo, cui Lui è do il qual capo. Ele é a cabeça. Quella che ne scaturisce allora O que è brota, una então, profonda é uma comunione profunda d'amore. comunhão de amor. In questo E nesse senso sentido, è illuminante come é Paolo, iluminante como Paulo, esortando i martiri exortando ad amare os, le mogli come il proprio corpo, os maridos a amar as suas mulheres como o come anche próprio Cristo corpo, fa afirmem, con la Chiesa, como Cristo faz com a perché igreja, siamo membra porque del somos suo membros do seu corpo.
Que bonito se nos recordássemos mais frequentemente daquilo que somos, o que o Senhor Jesus fez de nós. Somos o seu corpo, aquele corpo que nada e ninguém pode arrancar dele, e que ele cobre totalmente com a sua paixão, com o seu amor, precisamente como um esposo com a sua esposa. Este pensamento, porém, deve fazer surgir em nós o desejo de corresponder ao Senhor Jesus e de compartilhar o seu amor entre nós, como membros vivos do seu mesmo corpo. No período de Paulo, a comunidade de Corinto encontrava muitas dificuldades nesse sentido, vivendo, como muitas vezes também nós, a experiência das divisões, das invejas, das incompreensões e da marginalização. Todas essas coisas não fazem bem, porque, ao invés de edificar e fazer crescer a igreja, como o corpo de Cristo, a divide em tantas partes, a desmembra. E isso acontece também nos dias de hoje. Basta pensar nas comunidades cristãs, em algumas paróquias. Pensamos também nos bairros nossos. Quanta divisão, quanta inveja, como se fala um do outro, quanta incompreensão e marginalização. Isso o que faz com que nos desmembremos entre nós? É o início da guerra. A guerra não começa no campo de batalha. As guerras começam no coração, com essas incompreensões, divisões, invejas, com a luta entre as pessoas. E essa comunidade de Corinto estava assim. Mas eram campeões disso. O apóstolo Paulo deu aos coríntios alguns conselhos concretos, que valem também para nós. Não sermos ciumentos, mas apreciar nas nossas comunidades os dons e as qualidades dos nossos irmãos. O ciúme. Aqui ele comprou um carro e eu sinto aqui uma inveja. Aquele venceu a loto, isso é inveja. Isso também, isso desmembra, isso faz mal. Não se deve fazer isso. Porque a inveja, o ciúme, crescem, enchem o coração. Um coração ciumento, invejoso, ácido, que em vez de sangue, parece que tenha vinagre, que nunca é feliz. É um coração que desmembra a comunidade. Mas o que eu devo fazer? Apreciar nas nossas comunidades os dons e as qualidades dos nossos irmãos, dos outros. Mas quando me vem o ciúme, vem a todos, hein? Todos somos pecadores. Quando vem o ciúme ou a inveja, mas Senhor, obrigado, porque deu isso àquela pessoa. Apreciar as qualidades. Contra as divisões, estar perto e participar do sofrimento dos últimos e dos mais necessitados. Exprimir a própria gratidão a todos. Dizer obrigado. O coração que sabe dizer obrigado é um coração bom, é um coração nobre. É um coração que é contente, porque sabe dizer obrigado. E eu me pergunto, todos nós sabemos dizer obrigado sempre? Não sempre, hein? A inveja, o ciúme nos freia um pouco.
E, em último, esse é um conselho que o apóstolo Paulo dá aos coríntios. E também nos devemos dar uns aos outros. Não se considerar superior aos outros. Quanta gente se sente superior aos outros. Também nós, muitas vezes, dizemos, como aquele fariseu da palavra, obrigado, Senhor, porque não sou como aquele, sou superior. Mas isso é feio. Nunca façam isso. E quando vem essa vontade, recordem-se dos seus pecados, daqueles que ninguém conhece. Vergonhe-se diante de Deus. E fique, sabe, Senhor, quem é o superior. E assim, fecha a boca. E isso faz muito bom. Muito bem. E sempre na caridade, considerar-se membros uns dos outros, que vivem e se doam em benefício de todos. Queridos irmãos e irmãs, como o profeta Ezequiel e como o apóstolo Paulo, vamos invocar também nós o Espírito Santo, para que a sua graça e a abundância dos seus dons nos ajudem a viver sempre como corpo de Cristo, unidos, como família, mas como família que é corpo de Cristo, e como sinal visível e bonito do amor de Cristo. Obrigado. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai fedeli delle varie parrocchie del Brasile. Cari amici, siamo veramente il corpo di Cristo. Non dimentichiamo di farci vicini ai più bisognosi, ricordando le parole di San Paolo: se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. Se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Così Dio vi benedica. Grazie. Dirijo uma saudação cordial a todos os peregrinos de língua portuguesa, particularmente os fiéis das várias paróquias do Brasil. Queridos amigos, somos verdadeiramente o corpo de Cristo. Não deixemos de nos fazer solidários com os mais necessitados, lembrando as palavras de São Paulo: se o membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Assim, Deus vos abençoe. Obrigado. Dirijo finalmente, antes de saudar, recordo o conselho que eu dei. Pegar hoje a Bíblia, procurar no profeta Ezequiel o capítulo 37 e lê-lo. Tudo certo? Dirijo finalmente o meu pensamento aos jovens, aos doentes e aos recém-casados. O mês de outubro nos convida a renovar nossa ativa cooperação na missão da Igreja, com a energia fresca da juventude, com a força da oração e do sacrifício, com a potência da vida conjugal. Saibam ser missionários do Evangelho, oferecendo ao vosso concreto sustento a quantos se cansam para levar aos que ainda não o conhecem.